fluir, mas eu sei que a presença do Senhor já está nesse lugar e isso é o que importa, tá bem? Se a cabeça doer, depois a gente toma um remedinho, mas hoje não tinha como deixar mais baixo, porque o barulho está forte, mas glória a Deus, foi bênção, nós louvamos o Senhor pela vida da Harmoniza e Banda, pela vida dessa banda maravilhosa que nos ajudou nessa noite, amém? Quantos lembram o tema desse mês? Tem que falar alto, gente, senão não escuto hoje não. Fala gritando, qual o tema? Escolhidas para esse dia. Amém. Tem alguma escolhida do Senhor aqui? Amém. Então vamos ler o livro de Esther. Prometo não demorar muito hoje, porque eu sei que se eu pregar, vocês vão talvez ter dificuldades em entender um pouco do tempo, mas a gente vai tentar ministrar o mais rápido possível dentro do que o Senhor colocou no nosso coração. No livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14, eu quero louvar a Deus pela vida de cada uma das meninas que adoram o Senhor conosco hoje, pela primeira vez, amém? Quantas estão aqui pela primeira vez? Nosso culto PDB? Amém. Vocês já vieram aqui, já vi outros, né? Como nós dizemos para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. É sempre bom ter você aqui. Esther, capítulo 4, no versículo 14, diz assim: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amém? Paizinho, eis aqui a tua palavra e nós te pedimos, continue nesse lugar, fique à vontade aqui, Senhor, e manifeste mais uma vez o teu poder, manifeste mais uma vez a tua graça e continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A história de Esther é uma história bastante conhecida, né? A Bíblia diz que o rei Assuero, ele dá um grande banquete e ele convida as pessoas ali para poder conhecer todo o seu reinado em uma festa simplesinha, em um correio conhecido no palácio, dias que durou apenas 180 dias. Essa coisa é pouca, né? 180 dias apenas. E depois que acaba esse torneio por todo o palácio, ele dá mais uma outra festa, e nessa festa a ordem era que todos se embriagassem, que todos bebessem à vontade. E depois que todos estavam cheios, bastante embriagados, o rei dá uma ordem para que a rainha Vasti se apresentasse, porque ele queria mostrar ela como um objeto para todos, porque ela era muito formosa. Então o rei queria mostrar a sua beleza, manda que ela coloque a coroa real, ela se vista, se arrume, porque ele queria apresentá-la para todos aqueles homens que estavam embriagados. Mas Vasti, naquele momento, ela toma uma decisão. Ela diz: eu não me apresentarei, eu não irei, eu posso perder a minha coroa, mas eu não serei objeto para todos esses homens embriagados. E ela decide ali no momento em que ela não vai. E aí ela perde o trono, ela é devolvida do trono. E a Bíblia diz que agora começa uma busca por uma nova mulher que se colocaria, que se assentaria no trono no lugar de Vasti. E agora procuraria por todo lugar uma jovem que fosse virgem, que fosse bonita, que fosse formosa, apresentável, para ela assumir agora o trono. E começa um concurso de beleza. A mais bonita, mais bela entre as belas, ganharia esse concurso e se tornaria a rainha daquele lugar. E nesse concurso, entre tantas meninas bonitas, existia uma muito bonita, a Bíblia vai dizer que ela era famosa, e ela era Radassa. Essa Radassa, ela ficou órfã quando ela era pequena, e ela foi criada pelo seu primo. E a Bíblia diz que ela cresce ali, ela é criada pelo seu primo, e o seu primo naquele momento não tem o que fazer, porque nem todos os pais queriam que a filha fosse participasse desse concurso.
sofrendo porque via outras crianças com seu papai, com sua mamãe, e ela não tinha, seus pais haviam sido mortos, e ela estava sozinha naquele mundo, sendo criada por um primo. Eu imagino os traumas de Esther naquele momento, dizendo: Senhor, por que o Senhor levou os meus pais quando eu era só tão pequenininha? Queria tanto ter a minha mãe, queria tanto ter o meu pai. Só quem já perdeu uma mãe, só quem já perdeu um pai, sabe? E conhece muito bem essa dor. Como ela corrói, como ela machuca. Faz 7 anos, vai fazer 7 anos que eu perdi a minha mãe. Gente, essa dor machuca demais. Eu sei que algumas pessoas aqui já perderam os seus pais. Imagina Esther, uma criança ainda nova, e não ter mais o seu pai e a sua mãe. Quantas vezes ela chorou de saudade? Quantas vezes ela chorou pela dor do luto que é grande? E eu imagino que naquele momento, quando você entra no palácio e ela começa a achar graça aos olhos do eunuco, que tudo faz por ela, que prepara as melhores meninas para ficar com ela e dá tudo de muito melhor para ela. E ela começa a dizer: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu sou apenas uma órfã que cresci sem o meu pai, sem a minha mãe, sofri tanto na minha vida. E aí ela começa a ver o Senhor movendo. De repente, quando ela se apresenta ao rei, o rei olha para ela e se encanta por Esther. O rei se encanta por Esther e diz: essa é a nova rainha. Essa é a minha nova rainha, aquela que vai subir ao trono, que vai se assentar no trono. Imagina o coração de Esther naquele momento, dizendo: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para chegar a esse ponto de ser rainha? De uma simples órfã a princesa. De uma simples órfã a princesa. Porque Deus faz assim. Quando Ele quer cumprir as suas promessas, Ele não olha para o seu passado, Ele não olha para aquilo que você perdeu, Ele não olha para aquilo que te aconteceu. Quando Ele quer cumprir promessas, quando Ele quer fazer algo extraordinário na tua vida, Ele não importa com aquilo que passou, Ele olha para o novo que Ele quer fazer. Amém? Então não importa o seu passado, não importa a sua dor, não importa o seu sofrimento, é tempo de viver o novo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem o novo de Deus na sua vida. Talvez Esther nunca imaginou, nunca nem sonhou um dia chegando ao trono, se tornando uma rainha. Tem meninas que ainda brincam de princesa, né? Nós chamamos o culto de princesas antigamente. Gente, esse culto as meninas deixavam de ser humilde. Nós falávamos que depois do encontro de princesa a gente ia fazer um culto da humildade, para as meninas se tornarem humildes. Porque chegava todo mundo, parecia uma princesa mesmo, sabe? A gente colocava as coroinhas na cabeça ainda. E elas chegavam aqui se achando. Mas por mais que brincassem, Esther nunca imaginou realmente um dia se tornar princesa. Só que aquilo que os nossos olhos não veem, aquilo que o nosso coração talvez não imagina, aquilo que talvez a gente nunca conseguiu pensar, sonhar, Deus, Ele pode estar projetando para a tua vida. E é por isso que você precisa descansar nele, e é por isso que você precisa confiar nele, é por isso que você precisa dizer: Senhor, eu entrego minha vida por completo nas tuas mãos, porque eu sei que o que o Senhor quer sempre será melhor e maior do que eu posso imaginar. Amém? Aleluia! E a Bíblia diz que a sogra, ele pega a mão e ele começa a honrar a mãe, e ele eleva a mãe em um cargo muito grande ali no palácio. E a mãe agora, ele começa a querer que todos se curvem diante dele. Por onde ele passava, ele estava se achando a última bolacha do pacote. E ele queria andar, e ele queria que as pessoas se curvassem diante dele. Mas um dia ele passa e ele observa que o primo de Esther, o Mardoqueu, ele não se curva. Porque a Bíblia diz que somente a Deus nós devemos adorar, somente a Ele devemos servir, somente a Ele, e diante dele devemos nos prostrar. E os judeus, eles sabiam muito bem disso. E Mardoqueu, ele disse: não, eu não vou me prostrar diante desse homem. E a mãe ficou muito zangado. E ele disse: quem é esse que não se
aí ele bola um plano para destruir não somente Mardoqueu ou Mordecai, como está na sua Bíblia, mas todos os judeus. Uma ira satânica entra no coração daquele homem. E ele não quer apenas destruir aquele homem, mas ele quer destruir todo o povo judeu. E a Bíblia diz que um dia ele acaba distorcendo as coisas e ele vai até o rei e ele apresenta ao rei coisas diferentes daquilo que realmente aconteceu. E ele convence o rei a dar permissão para ele realizar um genocídio, matar todos os judeus daquele tempo. E aí acontece que o edito é publicado, todo mundo sabe que agora os judeus têm prazo, têm um tempo, e todos serão mortos em tal data. Quando Mordecai ele fica sabendo disso, que ele pega aquele edito, aquele contrato, e ele olha, ele se entristece. E a Bíblia diz que ele se veste de pano, e ele joga cinza, e ele fica próximo ao palácio. E quando a rainha Esther descobre que o seu tio está naquele estado, mesmo que ela não sabia ainda da conspiração, mas quando ela olha, ela fica sabendo que o seu tio está, seu primo, desculpa, está naquele estado lamentável, ela pega a mão do eunuco e abre e descobriu por que ele está naquela situação. Por que você está nessa situação? A rainha está preocupada. E aí ele pega, ele manda uma cópia do decreto pelo eunuco para a rainha. Quando a rainha olha, ela se entristece, mas naquele momento ela não sabe o que fazer. E ela traz algo do seu primo, que o eunuco disse: olha, o seu primo ele quer que você faça alguma coisa. Ele quer que você vá até o rei, implore ao rei pela nossa vida. Ele quer que você faça alguma coisa. Naquele momento, Esther entra em desespero, porque a ordem era muito clara, a lei era muito clara. Se alguém se aproximasse do rei sem ser convidado, mesmo que fosse a própria rainha, ela seria morta. Salvo se no momento que ela se apresentasse, ele levantasse o cetro para ela. Caso ele fizesse isso, ela deveria. Mas se ele não estendesse o cetro para ela, mesmo sendo a rainha, a esposa dele, ela seria digna de morte. Porque ninguém poderia se apresentar diante do rei sem ser convidado. E Esther, naquele momento, ela entra em desespero. Ela não sabe o que fazer. E ela pega, ela manda o seu eunuco voltar lá e dizer para Mordecai, dizendo: ei, eu não sei o que fazer. Eu estou colocando a minha vida em risco se eu me apresentar diante do rei. Mardoqueu, desculpa, ele diz para ela bem assim: ó, não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento da outra parte sairá para os judeus. Mardoqueu diz com certeza: Esther, se você não se posicionar, Deus vai levantar uma outra pessoa. Se você não se posicionar, Deus vai dar livramento para o povo judeu de outro lado. Mas eu não posso responder por você, se você vai viver estando no palácio e negando a sua fé, negando os seus princípios. E ele continua dizendo: olha, se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes ao reino. Mardoqueu, ele mostra para Esther algo muito maior que ela não tinha analisado. Esther, ela estava olhando: eu sou rainha agora, eu estou no trono, e mesmo a rainha, se eu me apresentar diante do rei, eu poderia ser morta. E agora Mardoqueu, ele vai mostrar para Esther algo muito maior. E ele diz: Esther, você não está analisando uma coisa. Talvez você só
vindo. Sabe, eu não me tornei rainha por acaso. Deus quis que eu me tornasse rainha. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não consiga entender nada. Só que quando você conhece só o seu agora, Deus conhece o seu futuro. E quando você só conhece o seu momento atual, Deus conhece o seu futuro. Talvez as coisas que você está passando, as coisas que você está lutando, as guerras que você está passando agora, você não consegue entender, você olha e diz, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Mas todas as batalhas que nós enfrentamos, é Deus nos forjando, nos capacitando para coisas maiores. Quando Davi, ele lutou com o urso, ele lutou com o leão, deu para Davi autoridade, força, coragem, para lá na frente vencer o gigante e assumir o trono que Deus havia preparado para ele. Talvez você está lutando com o leão, com o urso, você não entende, você fala, Senhor, por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Eu não consigo entender porque o Senhor está me permitindo passar por tudo isso. E Deus está dizendo para você, eu estou te preparando para algo maior. Eu estou te forjando para algo maior. Eu estou te capacitando. O que você está vivendo hoje, que você chama de luta, para mim é preparo para algo que eu irei fazer na tua vida. Então é aquilo que você chama de luta, de confronto, é Deus te preparando para algo que Ele quer fazer você viver. Tudo aquilo que nós passamos, é Deus nos forjando, sabe? Todas as maiores lutas que eu enfrentei, elas me prepararam para chegar aonde eu cheguei. Talvez se não fossem as lutas que eu passei, todos os processos que eu vivenciei, eu não teria coragem, eu não teria ousadia, eu não teria unção para ministrar e fluir como eu tenho fluído hoje. Então aquilo que você tem passado, que você acha que é confronto, que é luta, que é guerra, que é isso, é apenas Deus te preparando para vivenciar algo maior. Amém? Então, Esther começa a pensar, Deus não me colocou como rainha de toda a Pérsia por acaso. Ele tinha algo quando Ele quis me colocar no trono. Eu só imaginei que eu estaria aqui porque eu era bonita, porque eu era famosa. Mas Deus lá de cima falou, não, Esther, eu estou vendo em você algo para ser usado, coragem para ser usado. Talvez uma outra rainha, mesmo que fosse dos judeus, elas não teriam a coragem que Esther teve para assumir o trono e lutar pelo povo judeu. Então ela se tornou um instrumento de libertação para aquele povo. Ela se tornou um instrumento de Deus de libertação para aquele povo. Sabe, ela preferiu. E tem um momento que ela vai dizer isso. Se for de morrer, eu vou morrer. Mas ela preferiu abrir mão da sua vida para cumprir o propósito de Deus, para seguir os planos de Deus. Minha amada, porque quando você segue os planos de Deus, é o único momento, é o único fluir que faz dar sentido à tua vida. Eu sempre digo que se nós estivermos longe da vontade de Deus, você pode procurar preencher o vazio que existe no seu coração em todos os lugares, em festas, ganhando bem, com uma mansão, mas se você estiver longe do propósito de Deus para a tua vida, nada disso vai lhe preencher, nada disso vai lhe satisfazer, porque é o único lugar que nos preenche por completo, o único lugar que faz a gente ser feliz por completo é estando no centro da vontade de Deus, é estando dentro do propósito de Deus. Aleluia! Esther olhou e ela disse, ei, o medo não vai me paralisar, o medo não vai me paralisar. Se tiver de morrer, eu vou morrer, mas eu sei que Ele é poderoso para me guardar. Então ela convoca e ela diz, primo, peça para que todos orem e jejuem por mim. Sabe, aqui no palácio eu vou pedir, todos vão ter que orar e jejuar por mim. E ela vai para a luta preparada. Sabe, o nosso grande problema é que nós estamos querendo lutar sozinhas. Às vezes nós perdemos as guerras, as lutas, porque nós queremos lutar sozinha. E se ela entendeu que se ela fosse sozinha na frente do rei, ela seria morta. Se ela se apresentasse sozinha, a primeira
Mas ela disse: ei, não é pela força do meu braço, não é pela beleza do meu rosto, mas é pelo poder do Senhor. É em nome do Senhor que eu irei e apresentarei, e eu sei que Ele julgará por mim, Ele me dará vitória. Se você for para a sua luta confiando no poder de Deus, se você for para a guerra confiando no poder de Deus, pode ter certeza que é Ele quem lutará por você, que é Ele que batalhará por você. O medo não paralisou Esther. Ela disse: eu vou cumprir a minha missão, eu vou cumprir o propósito que Deus projetou para a minha vida, eu vou cumprir o propósito que Ele escreveu para mim. Esther, ela não se tornou rainha naquele dia que ela foi ungida, rainha separada. Esther, ela foi rainha antes mesmo do nascimento dela, porque o Deus que nós servimos é o Deus onisciente, é o Deus que conhece toda a tua história antes mesmo de você nascer, é o Deus que conhece e projetou a tua história antes mesmo do seu nascimento. Então Esther não se tornou rainha no momento que ela assumiu o trono, ela já era rainha antes mesmo do seu nascimento, porque a história dela já havia sido projetada por Deus. E Esther entendeu isso e ela disse: ei, eu fui colocada rainha por um propósito maior, por um alvo maior, e eu vou cumprir tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. E eu quero te abençoar com essa palavra, que você viva tudo aquilo que o Senhor projetou para a tua vida, que você viva tudo aquilo que Ele sonhou para a tua vida. Aos teus olhos parece impossível, aos teus olhos parece que nunca vai acontecer, mas o Deus que escreveu a tua história, Ele é poderoso para realizar. O Deus que sonhou e cuidou e escreveu a tua história é poderoso para cumprir, para fazer acontecer. Então descansa nesse Deus, confia nele, porque Ele tudo pode, Ele tudo pode. Então deixa o medo de lado. Sabe, às vezes você está sendo impedida de viver aquilo que Deus projetou para a tua vida, porque o medo tem te paralisado, o medo tem te sufocado, o medo tem tomado conta de você. Aí o Senhor está dizendo: ei, por que tanto medo? Por que tanta incerteza? Somente tenha coragem de se apresentar, porque eu estarei com você, eu serei com você, eu serei da tua vida. Deixa esse medo de lado, sabe? Nós aprendemos através da história de Esther que Deus usa pessoas para cumprir o seu propósito. Deus usa pessoas para cumprir o seu propósito. Deus quer usar você para cumprir o propósito que Ele sonhou na tua vida. Deus quer usar você para cumprir o propósito que Ele sonhou para a tua vida. Não importa a situação. Aí talvez você fale: pastora, eu até quero viver, eu sei que o Senhor sonhou coisas para mim, eu sei, mas está tão difícil. Ele é o Deus que tem o escape, Ele é o Deus que tem o plano. Quando nós confiamos nele, quando nós estamos sob a direção dele, você pode ter certeza que aquilo que parece aos teus olhos difícil, aquilo que aos teus olhos parece impossível, Ele tem um escape, Ele tem um plano. Porque eu aprendi que Deus não faz nada para ver. Vamos ver o que vai dar, sabe? Vamos ver. Quando Deus provou Jó, Ele não fez achando: vamos ver o que vai dar. Talvez Jó me negue, talvez Jó não negue. Não, Deus já sabia perfeitamente: Jó não vai negar. Sabe, quando Deus faz as coisas, Ele sabe perfeitamente o que Ele está fazendo. Então confie nele. Naqueles dias de Esther, o inimigo achou que havia
se posicionou. Você sabe o que uma mulher é capaz de fazer? Uma mulher, uma só, foi o suficiente para Deus livrar uma nação inteira da morte. Mulher, quando você se posicionar diante de Deus, uma nação inteira vai ser mudada, uma família inteira vai ser mudada, o bairro inteiro vai ser mudado. Porque quando uma mulher se propõe e dizer: Senhor, eis-me aqui, pode me usar, faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade. Oh, não há medo que atrapalhe o que Deus quer fazer. Não existe nada que atrapalhe o que Deus quer fazer. Então é tempo de nós nos levantarmos e dizermos: Senhor, usa-me, usa-me. Sabe, o Senhor quer te usar para trazer alimentação. Tem muita gente que só vai ser salvo através de uma palavra sua, de um abraço seu, de uma mensagem sua. Então se deixe ser usado por Deus. Se deixe ser usado por Deus. Às vezes as coisas, o medo nos paralisa de tal forma. Hoje eu estava mandando mensagem para as intercessoras e eu falei: ora por isso, ora por aquilo, vamos interceder. Gente, esse culto é banhado em oração. Nós não fazemos nada sem oração. Eu achei bonito. A irmã Leandra, ela disse: pastora, hoje eu não venho à igreja. Quando eu não venho, hoje cadê? Tá demoradinho aí, gente. E eu falei com ela: deixa ser usado, minha irmã. Deixa ser usado. Porque esse é o tempo que o Senhor escolheu para levantar mulheres, para impactar essa nação, para impactar esse bairro, para impactar essa rua. Esse é o tempo que o Senhor nos escolheu, mulher. Esse é o tempo que o Senhor tem levantado mulheres com um propósito muito grande. Aleluia. E um dia vem a sogra, ele perde sono. E ele não consegue dormir. E tudo já estava certo para mandar Mordecai. E aí, naquele dia, quando tudo estava certo, o rei, ele perde o sono e ele começa a pedir para que alguém traga para ele as crônicas, tudo que aconteceu no seu reinado. E quando ele começa a ler a história, e ele começa a ler a história de um homem que livrou ele da morte, que descobriu que alguns dos seus funcionários estavam tentando matá-lo envenenado. E quando ele vai mais a fundo, ele tenta descobrir qual é o nome desse homem. E ele descobre que é justamente Mardoqueu, ou Mordecai, aquele homem que livrou o rei de morte. E aí ele fica assim encantado. Só que por trás ele não sabia o que para o rei era